para uma banda de rock ficar famosa, tem que ter os empresários certos para ela decolar? Mudou a história. Eu acho que existia uma realidade que era única antes, e eu acho que essa realidade mudou. Eu acho que não é necessário você ter gravadora ou você ter empresário. Eu acho que nesse sentido é quase como se fosse a estética punk. Eu vi algumas entrevistas do Henry Rollins falando de toda a história do Black Flag, até li um livro sobre toda essa geração dessas bandas que é o do it yourself, e as bandas que corriam atrás e não tinha, a intenção era não ter contato com esse environment de gravador e produtor e tudo mais. Eu acho que hoje em dia tudo é possível. Obviamente que ao mesmo tempo você precisa ter investimento, não importa o que seja. Fazer um investimento hoje online, ele pode ser, você pode fazer muita coisa e não ter nenhum resultado, e você pode fazer pouca coisa e ter muito resultado. Então, obviamente, você precisa ter conhecimento do mercado, você precisa ter conhecimento dos canais e saber o que você quer fazer e aonde você vai investir. Mas eu acho que não tem mais essa coisa de que você precisa ter. Porque naquela época, acho que não era só o precisa ter, né? As gravadoras, elas, não só nessa época, hoje em dia também, mas as gravadoras, elas não controlavam só lançamento de disco. Elas controlavam as rádios, elas controlavam as casas de show. Então, assim, você não tinha como fazer nada que não fosse. A gente viu todas essas histórias com George Michael, com Prince, que beleza, não estão dentro da praia de metal, mas assim, são pessoas que, porque entraram nesse embate, tiveram uma série de limitações e tendo o nome que eles tinham. Então, eu acho que nessa época não existia outra possibilidade, ou a não ser que fosse um caso muito raro. E eu acho que hoje tem. Eu acho que hoje você pode fazer, não importa se, pode ser que isso não seja como o Phil estava falando, pode não ser milionário ou mega milionário ou o que for, mas eu acho que é possível. Eu acho que não tem mais a limitação de antes de não ter a possibilidade de. Eu acho que hoje tem a possibilidade. Depende do quanto você pode investir nisso, como pessoa, como banda, com investimento financeiro e tudo mais. E aí que a banda começa a se assemelhar muito com o empreendimento, né, Léo? Você não é só tocar, né, cara? Não é só compor, é você pensar na banda como um produto, para quem você vai vender esse produto, em que canal você vai divulgar, que linguagem ele vai falar, com quem. E, cara, de fato, são várias skills que você tem que ter para divulgar isso, né? Então, assim, antes do músico, ele só tocava, e se ele tivesse a graça de ter um empresário, o empresário ia fazer tudo isso. Hoje você pode fazer tudo isso, mas cara, o que você falou no começo aí, grana, né? É dinheiro para produzir, é um material de qualidade, produzir com frequência, né? Porque no fim os algoritmos da internet funcionam para os influenciadores, funcionam para a banda também, então você tem que produzir conteúdo com frequência também, e tudo isso custa, né, cara? Para produzir o conteúdo e para disseminar esse conteúdo, né? Então, entre um empresário e um dinheiro para investir, eu prefiro o dinheiro e fazer sozinho. Mas, assim, por outro lado, tem também a vantagem de que hoje em dia a tecnologia está ajudando muito, né? Obviamente que existem, vamos dizer, principalmente no caso do Red, né? Que acho que o grande problema hoje em dia é a fisicalidade. Para você gravar uma bateria, você precisa estar num lugar em que você precisa estar, né? Não fazer barulho para as outras pessoas e as pessoas não fazerem barulho para você. Mas principalmente dentro da nossa, e com voz também, um pouco isso. Eu mesmo eu tenho um mini estúdio aqui na minha garagem, um estúdio, uma sala acústica para fazer gravação, porque né? É assim que eu consigo não gritar no ouvido dos vizinhos e não capto os vizinhos na minha gravação também. Mas principalmente nessa praia de teclado, guitarra e baixo, a despeito de ter todas as coisas de se o plugin é melhor que o amplo e tudo mais, mas assim, hoje em dia essas coisas, né? Você pode, um software como um Logic ou um Pro Tools não são mais aquela, né? Você precisa ser dono de estúdio para você ter. Então você tem toda uma facilitação também da produção de disco, que antigamente era aquela coisa, a gravadora te chamava, ia gravar o disco, já tinha toda aquela
aquele investimento inicial da gravadora que virava uma dívida sua e que a partir daí você já começava a história devendo para a gravadora. Hoje em dia você já pode produzir o disco e a partir daí você pode, que foi o nosso caso, você pode produzir o disco e a partir daí você começa a conversa. Quando você começa a conversa a partir daí, você já conversa de um jeito mais equalitário. E com a possibilidade de você não conversar com eles. Mas eu acho que tem uma facilitação, tem algo que a gente ganhou no meio dessa história de poder produzir música mais facilmente. Tem que... A história é meio simples, assim, dando um passo para trás, um passinho antes. Você tem que estar sempre vivo, né? Hoje em dia o trabalho musical em si, tirando se você sabe fazer uma turnê, seu trabalho musical, ele é um percentual muito alto para você ficar na internet, colocando um conteúdo, né, mostrando para as pessoas que você está vivo. Você tem que ter uma criatividade gigantesca e um poder de fazer as coisas dentro do seu espaço, sobre você mesmo ou sobre o coletivo da sua banda e envolvendo quem gosta da sua banda também. E isso é uma massa que são várias bolinhas que tem que estar no ar sempre à mostra. E você fecha a tua banda durante 2 meses, na internet, você para de existir para as pessoas. Então é um desafio grande fazer isso, para que você aumente uma base de fãs, para que você aumente a tua notoriedade, para que você esteja presente com algo de qualidade, tirando o banho e o perfume e a roupa nova, que é o seu lançamento de CD, né? Você tem que sempre inventar, você tem que ter assunto. A coisa mais legal que tem é quando você vê um podcast de uma banda que você gosta e essas cabeças falando que tocaram, né? Antigamente o músico era meio estereotipado, né? Era um muito louco, era um cara que, né, tem aquele estereótipo dos caras do Rolling Stones, do bem louco de pó, não sei o quê, que jogava cadeira. Hoje em dia não, você tem que ter uma cabeça capaz de mostrar que você é um som que vale a pena, que a sua banda vale a pena ser vendida, né? Que um cara que vai injetar grana na sua banda, ele vai falar, pô, esses caras têm cabeça para administrar o negócio que eu vou injetar grana, né? Eles são caras já estabelecidos, eles têm maturidade, vale a pena essa banda, né? E aí, para isso, você tem que estar vivo, fazendo coisas, lançando trabalhos novos, não necessariamente se vendendo a um estilo que você não gosta, só para vender. O Twilight Hour virou Foo Fighters, vai ficar ridículo, né? A gente tocando Foo Fighters pra versão metal, né? De repente não. Talvez não, mas assim, é contra a nossa essência. Talvez no primeiro mês seja legal. Imagina a gente tocando 5 anos de Foo Fighters, né? Com a cabeça de Twilight Hour. Então, para você ficar famoso, você tem que cacarejar, na minha opinião. Tá sempre com um galo gritando e fazendo certo as coisas, né? E por um mundo melhor, de preferência.